para Jesus? Vamos receber o pastor César, amém? Com a forte salva de palma aí. Glória a Deus. Paz seja convosco. É uma honra poder estar aqui com todos vocês hoje. Louvo a Deus pela vida do pastor Márcio, pelo convite. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar nas nossas vidas dentro dessa proposta, deste seminário. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a todos nós. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 35 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 em diante. 9, 35 em diante. Glórias a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento nós te louvamos e nós te bendizemos por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra possa produzir o resultado para o qual ela está sendo plantada. Eu creio que o Senhor, ó Pai, pode ministrar nas nossas vidas pelo Teu Espírito Santo. Abençoe todos que estão aqui, Senhor, na igreja, aqueles que nos acompanham através da rede social, que todos possam ser abençoados, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem aqui nesta noite é pedindo trabalhadores ao Senhor. Como nós estamos aqui nesta visão desse seminário de crescimento, nós precisamos compreender através do mestre dos mestres como ele trabalhou, como que ele desenvolveu a obra dele. Então vamos pensar assim: Jesus, ele tinha uma missão. Vejam que a Bíblia fala do nascimento de Jesus, a Bíblia fala de quando Jesus tinha 12 anos, e depois a Bíblia já leva Jesus para aproximadamente 30 anos, quando ele começa o seu ministério. Nós sabemos muito pouco do que aconteceu com Jesus entre o seu nascimento e até os 12 anos, e entre os seus 12 anos até os 30 anos. Nós vemos aqui alguns textos bíblicos que dá mais ou menos uma ideia. Em Nazaré, ele era chamado de um carpinteiro. Ele era chamado também de um filho do carpinteiro. Isso significa que provavelmente Jesus trabalhava com José na marcenaria. Ele trabalhava na carpintaria, trabalhava fazendo móveis. Isso é uma ideia que nós temos. Porém, o que nós temos de evidência e de relatos nos evangelhos é de quando o ministério de Jesus começou. Então, ele passou, vamos colocar assim, 30 anos da sua vida no anonimato, tendo apenas 2 citações, do seu nascimento e da vez que ele foi ao templo. Às vezes nós achamos que as coisas têm que ser rápidas, porque nós vivemos essa sociedade.
Nós vivemos uma sociedade onde a gente precisa da comida rápida, a gente precisa do resultado rápido, e aí quando a gente chega, por exemplo, para aguardar a entrega de uma comida, aí a gente fica, ai meu Deus, já passou 30 minutos, aí já passou 40 minutos, já está demorando, o que será que aconteceu? Está demorando demais. Então nós temos a ideia rápida, mas vamos pensar no ministério de Cristo, que começou aproximadamente aos 30 anos. E Jesus, ele não tinha um grupo inicial. Jesus, ele vivia sozinho, só tinha ele. E qual que era a visão de Jesus? Jesus, ele tinha uma missão. Embora estivesse demorando para chegar o tempo dele começar a trabalhar, mas chegou o tempo. Então o que Jesus tinha? A missão. Qual era a missão? Jesus, ele veio para pregar o Evangelho. O Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho. Então ele tinha que se apresentar ao mundo. Se fosse hoje, como é que nós montaríamos a apresentação de uma pessoa? Pensa, por exemplo, numa festa de 15 anos. Pensa numa pessoa que, vamos supor, está fazendo 50 anos. Então a gente vai ter que montar uma festa para ela. Jesus, ele tinha que se apresentar ao mundo e dizer para aquelas pessoas, gente, eu vim a esse mundo para cumprir uma missão. E como que ele começou? Como que ele fez? Porque, pensa, uma pessoa só, para montar todo o ministério. Se nós dermos uma volta aqui no bairro, nós vamos encontrar rapidamente umas 20, 30 igrejas. Rapidamente. Se nós sairmos ali na Serafim Derese e andarmos, olha quantas igrejas nós vamos contar só na Serafim Derese. Muitas. Quando nós olhamos para o número de pessoas pregando, tudo isso começou com um. Então o cristianismo começou com Jesus, com um. E às vezes, na nossa mente, parece assim, não, mas eu não tenho mais pessoas. Vocês vejam que quando eu estava meditando no que eu ia pregar, é exatamente essa palavra que o Senhor colocou na minha mente. Tudo começa com uma pessoa. Então veja, para a gente poder chegar onde nós chegamos hoje, uma pessoa, que foi o Senhor Jesus, ele pensa na despedida dele, não está na Bíblia. Ele teve que chegar para a mãe e para o pai e falar, gente, chegou a minha hora, eu preciso sair daqui da cidade que eu moro, que no caso era Nazaré, e eu preciso ir fazer esta obra, eu não posso mais ficar aqui. E aí Jesus, não sabemos como foi essa despedida, mas teve. Ele teve que dizer para os seus parentes que a partir daquele momento ele estaria cumprindo uma missão. Você vai ver no contexto bíblico que as pessoas não entenderam e não aceitaram. Porque até os irmãos de Jesus não criam nele. A palavra mostra. Então você vai observar que é o seguinte, para realizar esta missão, Jesus não contou com o apoio da família dele. Jesus não contou com o apoio das pessoas ao redor. Sabe aqueles amigos de infância que nós crescemos com eles? Aquelas pessoas legais, gente boa, que a gente estudou, que a gente conversou. Não apoiaram Jesus. Então aquelas pessoas que trabalhavam na carpintaria não apoiaram Jesus. Então Jesus, para fazer essa missão, ele estava sozinho. Então ele teve que sair da onde ele estava e para cumprir esta missão sozinho. Então o que eu tenho que entender? A missão é minha. Você pode dizer isso comigo? A missão é minha. Então quando eu sair, eu tenho que botar isso na minha cabeça. Essa missão é minha. Poxa, se tivesse gente para ajudar, ia ser uma boa, ia, mas a missão é minha. Então é isso que nós temos que botar na mente. Tudo que cresce, ele começa pequeno. Nós começamos como um embrião. Olha o nosso tamanho agora. Então assim, a gente, o nosso próprio corpo fala isso. A gente, para começar, é assim que começa. Então começou com Jesus. E Jesus aqui, ele tem a seguinte ideia: vou até o Jordão e vou descer as águas do batismo, porque João era o precursor. E quando ele chega para ser batizado, João Batista, que estava batizando,
aponta para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que me mandou batizar com água, ele me disse: sobre aquele que você viu descer o Espírito Santo, é esse que é o Cristo. Então a revelação foi dada ali, na beirada do rio. Depois que ele desce as águas do batismo, o Espírito Santo leva ele para 40 dias e 40 noites no deserto. Ele é tentado pelo diabo e ele retorna do deserto. E quando ele retorna do deserto, ele começa a pregar. Qual era a pregação de Jesus? É chegado o reino dos céus. E como nós vimos aqui no texto, ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aleluia, Jesus. Será? Vamos pensar em nós. Será que nós teríamos coragem de sair agora para fazer uma missão? Qual seria a missão? Chegar ali fora e orar pelas pessoas que estão enfermas e falar: gente, eu tenho uma coisa para falar aqui para vocês. Pensa, meu Deus, sem nenhum apoio, sem ninguém. A fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Inês McPherson, ela, no tempo que ela pregava, estamos falando de 1910, 1912, era muito difícil uma mulher ter oportunidade para pregar. E ela recebeu uma oportunidade para pregar no galpão, ela estava lá, só tinha poucas pessoas. E na biografia dela, ela conta que ela pegou um caixote de madeira e ela foi para a avenida principal. E ela chegou na avenida principal, ela subiu no caixote, levantou os braços assim e fechou os olhos. E ficou parada, ela não falou uma palavra. Depois, ela, falando que ela sentiu que estava se aproximando de pessoas, mesmo com os olhos fechados, ela começou a ouvir aquele burburinho. Ela abriu os olhos, desceu no caixote, pegou o caixote e saiu andando, sem falar uma palavra. E o povo saiu andando atrás dela. E quando ela chegou na igreja que ela estava pregando, ela falou assim para o diácono que estava na porta: tranque a porta e não deixa ninguém sair. Olha a mente dela. Então assim, como que ela pensou naquilo naquele momento? Nós não sabemos. Mas ela estava sozinha numa igreja, não aparecia ninguém. Ela pensou, foi lá e fez isso. Então veja, a questão de nós realizarmos a obra de Deus, nós não estamos aqui, temos que pensar nisso, dependendo das outras pessoas. Nós estamos na dependência do Espírito Santo. Entende? Porque o que acontece? Quando nós decidimos fazer alguma coisa, quando nós queremos fazer alguma coisa, nós fazemos. Da igreja de onde eu venho, lá no interior do estado de São Paulo, na cidade de Lorena, já tinha um culto nos lares do grupo missionário de mulheres. Então, as mulheres, toda semana, estavam numa casa. Foi desse culto que eu vim para a igreja. As mulheres passavam, por exemplo, assim na rua, elas iam batendo palma nas casas, falando assim, igual eu estava sentado na varandinha da casa da minha mãe, passou a irmã Tereza, irmã Clotilde, irmã Terezinha, algumas irmãs, e elas pararam assim no portão e bateram palma. A gente já estava vendo. Aí ela olhou e perguntou o nome da minha mãe: ô dona, como é que é o nome da senhora? Minha mãe falou: Isabel. Ô dona Isabel, nós vamos ter um culto aqui na casa da dona Beth, é aqui pertinho, vai e leva seu filho. Foi assim que começou, entende? Então as mulheres já faziam aquele trabalho. Aí, nos jovens da igreja, nos juniores, qual que foi a ideia? Nós precisamos fazer alguma coisa. Então o que é que nós vamos fazer? Do nada, nós pensamos em fazer o seguinte: vamos dividir de 2 em 2. E aí a gente vai fazer um trabalho num bairro onde as irmãs não vão. Então nós fomos para um bairro longe, que de bicicleta dava mais ou menos uns 25 minutos, não era muito perto. Mas como era longe, as irmãs iam a pé, então elas não iam para longe, elas ficavam no entorno, nos bairros perto de onde era a igreja, porque era muito longe. Então nós, os jovens, resolvemos fazer longe. Não, já que as irmãs não podem ir lá, nós vamos. E qual foi a nossa ideia? Nós fizemos uma arquinha de madeira assim, pequenininha, encapamos, e fomos eu e um amigo meu, e depois tinha as outras duplas, sem conhecer ninguém na rua. Aí
nós batíamos palma na porta da casa, sempre aparecia alguém. E qual que era a nossa proposta? Olha que coisa sem sentido. Olha, nós somos da Igreja do Evangelho Quadrangular e a gente está fazendo um trabalho. Essa arca pode ficar na casa do Senhor aqui até a próxima segunda-feira, e aí a gente volta para buscar e faz um culto. Foi assim que nós fizemos. Aí nós chegamos lá, colocamos aquela arquinha lá dentro, aí olha, acho que assim, de umas 5 casas, acho que na sexta mais ou menos a pessoa aceitou, uma senhora. E aí na outra segunda-feira nós fomos lá à noite, eu e o meu amigo fizemos aquele culto e os outros jovens fazendo os cultos. E quando nós terminamos aquele culto e tinha mais gente, a gente perguntou: alguém quer levar essa arquinha para casa? Aí aparecia alguém. E nisso nós fomos percorrendo aquelas casas. Isso não era tipo assim, um curso que nós recebemos, não. Nós só tivemos essa ideia, entre os irmãos mesmo, batendo um papo e conversando. Jesus, quando ele começou com a determinação seguinte: eu vou pregar e as pessoas vão ouvir, e as pessoas vão ser curadas, e as pessoas vão ser restauradas. Porque veja bem, a igreja no geral, o que aconteceu ao longo dos anos? Muitos de nós, eu também me incluo porque eu sou igreja, nós começamos a pensar da seguinte maneira: olha, eu preciso receber. Então o que acontece no geral como um todo? A maioria das pessoas, elas estão indo nas igrejas para receber. Então, eu quero receber uma boa palavra, eu quero receber um bom abraço, eu quero ter um louvor top, eu quero ter tudo do bom e do melhor. E tem alguns lugares que eles começam a fazer dessa forma. Não sei se vocês já perceberam. De repente as pessoas abrem um local que já tem show de primeira, já tem cadeira, já tem tudo, ninguém tem que fazer nada. Então as pessoas não têm que lutar para comprar uma cadeira, lutar para comprar um som, porque já está tudo pronto. A pessoa só chega, senta, levanta e vai embora. Então, dentro deste universo que nós estamos vivendo, que é um universo muito comercial, um universo muito desse jeito, que já esteja, o local chega estabelecido, Jesus também passou por isso, porque como vocês viram, tinha sinagogas, tinha os lugares, mas o que é que Jesus tinha dentro dele? O mesmo que nós temos dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente tem a visão da missão, quando a gente tem a visão da obra, tem muita coisa pronta? Tem muito lugar aí que já está estabelecido? Tem. Mas o que acontece? Qual é o chamado de Deus para a nossa vida? É estabelecer o reino de Deus ao nosso redor. É estabelecer o reino de Deus onde nós colocamos os nossos pés. Hoje nós estamos aqui, então o reino de Deus está sendo estabelecido aqui ao nosso redor. Quando você está lá no seu trabalho, o reino de Deus está sendo estabelecido ao seu redor. Quando você está na escola, o reino de Deus está sendo estabelecido ao seu redor. Quando você está dentro de um ônibus, o reino de Deus está sendo estabelecido ao seu redor. E como que nós entendemos isso? A primeira coisa que Jesus tinha na mente, que é o que nós temos que ter, eu tenho uma missão. Esta missão é minha. Então assim, por mais que existam dezenas de pessoas pregando, por mais que existam milhares de pessoas fazendo a obra, mas o que Deus colocou na minha e na sua vida é para eu fazer, é para você fazer. Então assim, quem tinha que ir lá naquela rua, igual eu contei a história agora aqui para vocês, mais longe, quem colocou aquilo na nossa mente? Não foi um curso, não foi nada que nós imaginamos, mas foi uma conversa que os jovens tiveram. As irmãs estão indo para as casas, nós temos que ir para as casas mais longe, onde elas não podem ir, onde elas não conseguem chegar porque é longe para caminhar. Então nós passamos a juntar ali as nossas bicicletas e irmos para mais longe, onde as irmãs não podiam ir. O que nós temos que pensar? A missão é minha. E qual é então esta missão? A nossa missão é: ide por todo o mundo, disse Jesus, e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. A nossa missão é pregar. E como é que nós pregamos? A nossa igreja, ela é a igreja do Evangelho Quadrangular. Então nós pregamos os 4 principais benefícios do Calvário. Nós pregamos que Jesus Cristo salva, tudo por meio de Cristo.
Nós pregamos que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Nós pregamos que Jesus Cristo cura, então nós oramos por cura divina. E nós pregamos que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Então, nós falamos que o Evangelho é o Evangelho completo. A nossa mensagem está baseada nos 4 Evangelhos. E qual é a unção que Deus nos deu? A unção que Deus nos deu é a unção da cura divina, da libertação e da salvação das pessoas e da esperança da volta do Senhor e de as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Se você sair daqui agora e ministrar sobre uma pessoa, ela pode ser cheia do Espírito Santo, ela pode ser curada, ela pode ser salva e pode nascer nela a esperança da volta de Jesus. Então essa é a nossa missão. Então nós recebemos isso de Cristo, nós recebemos isso do Senhor. Você está no trabalho, ali você vai ministrar Jesus. E como é que nós ministramos? Nós ministramos da seguinte maneira: você encontrou alguém, tudo bem? Tudo bem. Você já ouviu falar de Jesus? Normalmente no Brasil as pessoas falam: sim, já ouvi o Jesus da Bíblia, é isso. Só que eu tenho uma coisa para te falar. Este Jesus, ele está aqui agora, entre eu e você. Ele está vivo. Eu ando com ele todos os dias. Se você quiser saber mais de Jesus, eu posso te falar, porque ele está comigo todos os dias. Aquilo causa um impacto na pessoa. Por quê? O segredo do ministério de Jesus foi que ele se apresentou ao mundo. O segredo do nosso ministério é apresentar Jesus às pessoas. Então qual é a minha missão? Apresentar Jesus Cristo ao mundo. Qual é a sua missão? Apresentar Jesus Cristo ao mundo. Porque é o que eu estou falando com vocês. Naquele momento que você ora, naquele momento que você ministra, naquele momento que você fala, o Espírito Santo começa a trabalhar, o Espírito Santo começa a agir, e as pessoas vão recebendo o poder de Deus. Vou explicar para vocês. Eu entrei com um grupo missionário de mulheres numa casa. A mulher, a dona da casa, a dona Ruth, ela pediu às irmãs que estavam no culto no lar, ela falou assim: olha, vão lá orar pelo meu filho. O filho dela, ele tinha vindo de volta para casa, estava com câncer, em fase terminal, e ele estava deitado em cima de uma cama, e nós entramos na casa, e não era um culto, né, porque as irmãs já tinham feito o culto, elas tinham ido lá só para orar, e eu estava lá no meio das irmãs, e nós entramos naquele culto. As irmãs sempre gostavam de cantar uma canção. Eu vou cantar só o trechinho, só para você ouvir, não precisa tocar nada, é só para você entender o que aconteceu. Aí as irmãs começaram a cantar assim, ó: o anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou, o anjo do Senhor passou. Lá no deserto onde Abraão andava, lá na cova onde Daniel orava, e nessa hora ele vai passar em nosso meio para abençoar. Corinho curtinho, fizeram a oração e eu ali, olhando. Oraram pelo homem meio, parecia que o homem não estava ouvindo a gente, estava por aberto, mas estava bem debilitado. Fomos embora. No outro dia, eu tomei um susto, porque eu vi aquele homem montado na bicicleta. Eu falei: não é possível. Meu Deus, esse homem estava... Ontem, aquilo me assustou, porque eu nunca tinha visto aquilo. E ver que aquele homem estava na bicicleta. Aí depois, passou um tempo, ele foi dar um testemunho. Qual foi o testemunho que ele falou? Ele falou assim: olha, que enquanto as irmãs cantavam esse corinho lá, orando por ele, depois oraram por ele, enquanto as irmãs cantavam, ele sentiu aqui o interior dele se mexendo, e ele sentia que alguma coisa estava mexendo dentro dele, mas ele não sabia o que era, por isso que ele estava com aquela cara assim fechada. E aí, quando ele voltou lá para fazer os novos exames, apareceu nos exames como se aquele tumor, aquela coisa tivesse sido tirada, e a cicatriz assim, olha, como se tivesse feito a cirurgia. Aquilo me deixou assim, totalmente
fora de mim, no meu raciocínio. Eu falo, meu Deus, como é que pode? Aquelas irmãs não fizeram nada, assim, entende? Assim, igual a gente vê na televisão, que a pessoa chama lá na frente. Não, elas não fizeram, elas só cantaram o corinho, estenderam as mãos para a cama e oraram. Então eu passei a entender o seguinte: Deus só precisa de uma pessoa para fazer a sua obra, e essa pessoa sou eu, essa pessoa é você. Então há situações assim, se você se colocar à disposição de Deus, você não vai precisar criar uma situação. Você não vai precisar chegar e falar assim, olha, não, deixa eu fazer isso aqui, não. Você vai ver que no seu caminho vão aparecer pessoas que vão chegar para você, que vão falar com você, onde você for. Mas qual é o início de tudo? O início de tudo é você se colocar à disposição de Deus para realizar a sua obra. Por que as coisas muitas vezes não acontecem? Porque as pessoas não se colocam à disposição. Porque as pessoas têm muitas coisas para fazer todos os dias e elas não incluem Deus. Voltando ao nosso texto principal, Jesus olhou para a multidão. Quando a gente passa aqui, olha a multidão. Quando a gente anda por aí, a gente vê muita gente. Você entra no ônibus, você quase não consegue entrar. Tem muita gente em Vitória. Muita multidão está aí. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Estas pessoas que estão espalhadas aí pelo mundo, elas precisam de nós. Aleluia. Porque o Senhor Jesus está colocando essa compaixão pela multidão dentro de nós. E diz aqui, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. O ceifeiro, ele é aquele que trabalha na ceifa, na colheita, que corta os cereais com foice ou com instrumento cortante. O ceifeiro, aquela pessoa que fazia a colheita, ele ia para o meio do campo naquela época e ele ia cortando com a foice para fazer a ceifa. Então era um trabalho manual. Você, como ceifeiro da seara do Senhor, como um trabalhador da obra de Deus, você não pode falar assim, eu não vou porque ninguém vai. Eu não consigo fazer porque eu estou sozinho. Não pode. Aleluia. A visão aqui é: eu preciso fazer porque eu faço parte da obra de Deus. Fazer o quê? Pregar o Evangelho, apresentar Jesus como vivo dentre os mortos a todas as pessoas que nós conhecemos. É orar pelos enfermos, pelas pessoas que estão enfermas. O que vai mudar a nossa vida? Tem alguém com dor de cabeça na sua casa, com o seu vizinho, você fala: dá licença, eu posso fazer uma oração por você? É isso que nós precisamos fazer. Eu posso orar por você? Chegou um irmão para mim e falou assim: pastor, eu estou com um grande problema. A minha esposa está com dificuldade,